Feche os olhos por um segundo. Eu quero que você imagine o dia do seu casamento. Visualize as flores brancas, a música suave flutuando no ar, a promessa de um futuro brilhante e o sorriso das pessoas que você ama. Agora, apague tudo isso. Delete essa imagem da sua mente. Substitua as flores por manchas de sangue seco. Substitua a música harmônica por gritos ritualísticos e obscenos. E imagine que no momento em que deveriam estar arrumando o seu cabelo para a cerimônia, a sua mãe não está usando um pente delicado ou uma escova. Ela está segurando uma lança de guerra, enferrujada, pesada, com a ponta ainda manchada de um conflito antigo. E ela aproxima essa lâmina afiada da sua cabeça, não para te matar, mas para te abençoar. Você está tremendo. O cheiro de incenso no quarto é sufocante, misturado com o suor frio do medo. E você sabe no fundo da sua alma que aquela lança não é uma arma qualquer. Ela foi arrancada do corpo de um homem que morreu agonizando na arena. Este era o Felizes para Sempre, na maior civilização que o mundo já viu. Bem-vindos a Roma, que os livros de história esconderam de você. Bem-vindos à noite onde o amor não existia, apenas a conquista. Para entendermos o horror visceral dessa noite, precisamos esquecer a Roma de mármore branco que vemos nos museus, a Roma dos filósofos estoicos e dos senadores em togas limpas discursando sobre justiça e república. A Roma real, a cidade que pulsava sob o sol implacável do Mediterrâneo, era um lugar de superstição, sangue, medo e sombras profundas. E para uma jovem mulher romana, vamos chamá-la de Lívia, o dia do casamento não era o início de um sonho romântico. Era o fim da sua vida como indivíduo. Imagine Lívia. Ela tem apenas 14 anos, talvez 13. Ela está sentada num banco de madeira rígida no interior da casa de seu pai. O sol ainda nem nasceu. A luz é cinzenta e fria. A casa está em silêncio, exceto pelos sussurros apressados das mulheres mais velhas. Elas não sorriem com ternura. O casamento romano não era um contrato de afeto. Era uma transferência de propriedade, tão burocrática quanto a venda de um terreno, mas infinitamente mais violenta. Lívia sabia que, ao final daquele dia, ela deixaria de pertencer ao pai e passaria a ser propriedade absoluta do marido, um homem que talvez ela mal conhecesse. Mas não é a burocracia que faz o coração dela bater contra as costelas como um pássaro preso. É o ritual. O primeiro passo desse pesadelo começava com a roupa. Elas despiam Lívia de suas roupas de menina, as vestes que ela usou enquanto corria pelos jardins, e a vestiam com a túnica reta. Uma túnica branca, simples, tecida de uma forma específica, amarrada na cintura com um cinto de lã num nó complexo e simbólico, o nó de Hércules. Diziam as lendas que apenas o marido poderia desatar aquele nó na cama, mais tarde, num ato que simbolizava a sua força viril. Mas a tensão no quarto não vinha do vestido ou do nó. Vinha do que acontecia com a cabeça dela. A tradição, aquela força invisível que governava Roma, exigia que o cabelo da noiva fosse partido em 6 mechas distintas, moldadas como uma torre. Mas eles não usavam um pente. A história moderna tentou suavizar isso,
dizer que era apenas simbólico. Mas os textos antigos, aqueles escritos pelos antiquários que viram isso acontecer, nos contam a verdade crua. Para partir o cabelo da Virgem, usava-se a asta caelibares, uma lança. Mas não qualquer lança. A superstição romana, aquela crença obscura que regia a vida e a morte, ditava que essa lança precisava ter sido extraída do corpo de um gladiador morto em combate. Você consegue sentir o peso disso? Tente imaginar a cena. No dia mais sagrado da sua fertilidade, o objeto que tocava sua pele carregava a energia da morte violenta. O ferro frio, que cortou a carne e tirou a vida de um homem na arena, agora deslizava pelo couro cabeludo macio de uma criança vestida de noiva. O metal gelado separando os fios de cabelo. Por que, Roma? Por que trazer a morte para o leito nupcial? Os historiadores sussurram que era para mostrar que aquela mulher agora estava subjugada pela lança do marido, assim como um inimigo derrotado na guerra. O casamento não era uma união de almas, era uma rendição incondicional. E enquanto o metal frio raspava sua cabeça, Lívia sentia o prenúncio do que a noite lhe reservava. Ela não era uma parceira. Ela era uma cidade conquistada prestes a ser saqueada. A cerimônia religiosa terminava. O sol se punha sobre as 7 colinas, pintando o céu de um vermelho sangue. E então começava a deductio, a procissão. Se a manhã foi marcada pelo medo silencioso da lança e do quarto fechado, a noite seria marcada pelo terror barulhento e público do rapto. Lívia está agora nos braços da mãe. Ela se agarra à túnica da mulher que lhe deu a vida com uma força desesperada, os dedos ficando brancos de tanta pressão. E isso não era apenas teatro. Era parte da lei sagrada. O noivo chegava com seus amigos, uma multidão barulhenta, tochas queimando e estalando, rostos avermelhados pelo vinho e pela luxúria. E eles não pediam licença. O ritual exigia que a noiva fosse arrancada com força física bruta, do colo da mãe. Isso tinha um nome: raptio. Era uma encenação obrigatória de um sequestro. O noivo precisava puxá-la, arrastá-la, enquanto ela gritava e chorava. E aqui está o detalhe perverso que Roma tentou esconder nas entrelinhas dos seus poemas. Muitas vezes, o choro não era fingido. Era o pânico real de uma menina sendo levada para a escuridão. Imagine a confusão mental dessa jovem. Disseram a ela que isso era uma festa, que ela deveria estar feliz. Mas tudo o que ela sentia eram mãos brutas puxando seus braços, separando-a da única segurança que ela conhecia, enquanto a mãe fingia resistência e depois a soltava. Enquanto ela era arrastada pelas ruas de paralelepípedos irregulares, os convidados não cantavam canções de amor romântico. Eles gritavam obscenidades. Eram os versos feceninos, piadas sujas, grosseiras, sexuais, gritadas a plenos pulmões para afastar o mal-olhado. Não havia romance, havia caos. Havia o cheiro de fumaça das tochas, o cheiro de suor dos homens, o cheiro azedo do vinho derramado e o cheiro metálico do medo. E no centro desse furacão, uma menina com o cabelo penteado por uma arma de morte, sendo levada para a casa de um estranho. Quando a procissão finalmente chegava à porta da casa do noivo, o ritual ficava ainda mais estranho, mais primitivo, mergulhando nas raízes xamânicas de Roma. Lívia não podia simplesmente entrar andando pela porta da frente. Isso seria má sorte.
Ela tinha que parar. Diante da entrada, ela tinha que untar os umbrais da porta com gordura. Gordura de lobo ou de porco. Gordura animal viscosa. As mãos dela, trêmulas e frias, esfregando banha na madeira escura para apaziguar os demônios da soleira, para garantir que as divindades da casa aceitassem sua presença. E então, o ato final da entrada. Ela não pisava na soleira. Ela era erguida, como uma carga, um saco de grãos, e carregada para dentro pelos amigos do noivo. Porque se ela tropeçasse, se o pé dela tocasse a soleira da maneira errada, os deuses destruiriam aquela união. Ela entrava em sua nova vida suspensa no ar, sem controle sobre seus próprios passos. A porta se fechava. O barulho da festa ficava lá fora, abafado pelas paredes grossas de pedra e tijolo. Lá dentro, na escuridão total do tálamos, o quarto nupcial, não havia luz. Era proibido ter luz. O marido esperava na escuridão completa. Lívia estava sozinha com ele, cercada pelo breu. E aqui, neste momento de terror silencioso, a história se conecta com a origem sangrenta de Roma. Você já se perguntou por que todo esse teatro de violência? Por que a lança de um morto? Por que o sequestro fingido da mãe? Por que o medo? Porque Roma, a cidade eterna, foi fundada sobre um crime sexual em massa. Lembram-se da lenda de Rômulo e as Sabinas? Quando Rômulo fundou a cidade, ele tinha homens, ladrões, assassinos, vagabundos, exilados, mas não tinha mulheres. A cidade estava condenada a morrer em uma geração. Nenhuma cidade vizinha queria casar suas filhas com a escória de Roma. Então, o que Rômulo, o grande herói, fez? Ele convidou os vizinhos, os sabinos, para um festival religioso. E num sinal combinado, os romanos sacaram suas armas e sequestraram as filhas virgens dos convidados. Eles as arrastaram, gritando, para suas casas. Eles as forçaram a se tornarem esposas. O casamento romano não era uma celebração de amor. Era uma reencenação eterna desse crime original. Toda noite de núpcias em Roma era uma peça de teatro macabra que dizia: nós somos os filhos de Rômulo. Nós tomamos o que queremos. Nós conquistamos nossas mulheres assim como conquistamos nossas terras. Lívia, no escuro daquele quarto, era a encarnação de uma mulher sabina. Ela era a presa. O marido não precisava ser gentil. A lei romana não reconhecia o conceito de violação dentro do casamento. Na verdade, a resistência dela, o medo dela, as lágrimas dela, eram parte do ritual. Eram o que validava a conquista. Para a mente romana antiga, a violência e a fertilidade estavam entrelaçadas como raízes de uma árvore venenosa. Para nascer um romano forte, uma mulher precisava ser simbolicamente destruída e refeita. Naquela escuridão, enquanto o marido tateava para desatar o nó de Hércules, Lívia entendia que sua vida anterior tinha acabado completamente. A lança que partiu seu cabelo pela manhã cortou também sua conexão com quem ela era. Agora, ela era apenas um corpo. Um veículo para produzir cidadãos para o império. O terror que ela sentia não era um acidente ou um efeito colateral. Era o objetivo. Hoje, séculos depois, olhamos para as ruínas do Coliseu e do Fórum e vemos grandeza. Vemos a origem das nossas leis, da nossa república, da nossa arquitetura. Mas as pedras antigas guardam segredos que o tempo e a chuva não conseguiram lavar. Roma tentou apagar essa parte da sua história. Com o passar dos séculos, os poetas tentaram transformar o rapto em romance, a lança em símbolo de proteção, a violência em tradição. Mas o ritual persistiu, teimoso, como uma cicatriz queloide que não desaparece.
porque, no fundo, Roma sabia que sua grandeza foi construída sobre o silêncio e o terror de milhões de Lívias. Mulheres que foram penteadas com a morte. Mulheres que foram arrastadas dos braços de suas mães. Mulheres que aprenderam, na noite mais escura de suas vidas, que o amor romano tinha o gosto frio do ferro enferrujado e o cheiro rançoso de gordura de lobo. A história é escrita pelos vencedores, é o que sempre dizem. E os vencedores eram os homens que seguravam as lanças, os homens que legislavam no Senado. Mas hoje, nós ouvimos o sussurro das que foram arrastadas. Agora eu te pergunto: quando você olhar para uma aliança de casamento, esse círculo perfeito de ouro que herdamos deles, esse símbolo que usamos até hoje, você vai conseguir esquecer de onde ele veio? Você vai conseguir esquecer o peso da lança? Se essa história fez seu sangue gelar, é porque a memória da dor humana nunca desaparece completamente. Ela fica gravada no nosso DNA, um alerta silencioso vindo do passado. Inscreva-se no canal para desenterrar o que a história tentou esconder. Mas aviso, uma vez que você vê a verdade nas sombras, uma vez que você entende o preço do império, você nunca mais consegue ver a luz da mesma forma.